Oi pessoal, tudo bem? Bruno Corvino aqui, eu estou começando o meu canal no YouTube e tem muitas coisas que eu gosto. Uma delas é estudar lei da atração, conectado à religião, na verdade conectado com a Bíblia, né? Não determinadamente uma religião. Então, se você quiser surfar comigo nessa jornada, em tentar melhorar cada dia mais para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais próspera, um, uma pessoa melhor convivendo com outras pessoas, um melhor marido, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor cara no trabalho, enfim. Vem comigo nessa jornada que eu quero aprender e eu quero compartilhar com vocês aí para vocês participarem dessa jornada. Então, já segue meu perfil, já clica no gostei, me dá essa força. Não é fácil crescer no YouTube. Seria bem bacana validar esse trabalho, porque dá trabalho, ter coragem para abrir a câmera e gravar e se expor. É bem complicado, muita crítica, principalmente de pessoas que podem vir criticar que eu conheço, que para mim me incomoda bastante, mas enfim, vamos lá, né? Tem que ter coragem. Bom, eu vou começar aqui então. Eu vou começar a analisar um vídeo aqui que fala sobre os 10 aprendizados, né, 10 lições que a Bíblia ensina como enriquecer. Vão comigo, a gente vai analisar isso aqui juntos e eu vou ter a ajuda da IA para fazer essa análise. A Bíblia fala sobre dinheiro, riquezas e prosperidade em cerca de 2.350 versículos. Ou seja, o assunto é importante faz tempo. Tem ensinamentos sobre poupar, investir e evitar dívidas que continuam valendo hoje. Se até textos antigos já alertavam sobre isso, por que tanta gente ainda ignora? Hoje vamos ver 10 lições financeiras da Bíblia que podem te ajudar a organizar o seu dinheiro e viver com mais tranquilidade. Número 1. A regra dos 20%. A história de José ensina uma lição financeira que continua atual. José interpretou o sonho do faraó e previu 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de escassez. Para se preparar, ele sugeriu guardar 20% de tudo que fosse ganho durante os anos de fartura. Essa estratégia ajudou o Egito a criar reservas suficientes para enfrentar os tempos difíceis e até prosperar como nação. Guardar 20% da renda pode parecer muito, mas é exatamente o que vai te dar tranquilidade financeira se algo inesperado acontecer e principalmente mais liberdade na aposentadoria. Essa ideia até se encaixa na famosa regra 50-30-20, onde 50% vai para as necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança ou investimentos. Se 20% parece impossível agora, comece com menos. Pode ser 5% ou até 1%. O importante é criar o hábito. Depois, ajustando aos poucos, cortando gastos desnecessários e aumentando a renda com trabalhos extras ou novas oportunidades, dá para chegar nos 20% ou até ultrapassar essa marca. Eu vou pausar aqui porque para mim é um ponto bem importante que ele está falando aqui. Ele está dando já estratégia, isso é bem legal, porque ele está trazendo um fato histórico, bíblico, que eles conseguiram suprir uma dificuldade que eles passaram, né? Muito tempo, imagina, 7 anos, né? Com dificuldade. E olha só, 20% de tudo que eles conseguiram levantar durante 7 anos conseguiu fazer com que eles sobrevivessem, né? Vivessem na escassez, né? Ou seja, sem produzir, né? Então, vivendo com a reserva durante 7 anos. Então, isso daí mostra muito a importância de guardar esse dinheiro. Só que é bem complicado guardar dinheiro, porque não sei como é para vocês, mas no momento que eu vivo hoje, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, mas ao mesmo tempo eu nunca tive tanto problema financeiro, porque parece que as coisas estão mais caras, parece que o dinheiro não rende, a gente não dá volta, a gente trabalha pra caramba e não consegue dar volta. Só que se a gente aumentar nossa renda, não aumentar nosso trabalho, aumentar nossa renda, a gente consegue sobrar um pouco e assim conseguir fazer esse movimento. E aqui nem está falando sobre dízimo, por exemplo, né? Que eu acho bacana. Não ter a obrigatoriedade dos 10% ali para doar para a igreja, mas tem que doar. Não sei aonde que se encaixaria aqui nos 50%, 30% ou 20%. Aí vocês me ajudam aí, porque eu estou aprendendo junto com vocês. De repente você já tem essa resposta. Vamos seguir aqui. A gente começa pequeno e com o tempo consegue poupar 30% ou mais sem perder a qualidade de vida. No fim das contas, a lição de José não é só sobre números, mas sobre preparo. Quando os tempos difíceis chegarem, e uma hora eles chegam, quem se planejou vai passar por eles com muito menos dor de cabeça. Número 2. Evite dívidas. Dívidas pode ser um grande problema, e muitas pessoas acabam se endividando com cartão de crédito, cheque especial e financiamento de bens como carros e imóveis. A Bíblia nos alerta: o devedor se torna escravo do credor. Provérbios 22:7.
Isso não é exagero. Quando você se endivida, especialmente com dívidas de alto risco, como financiamentos de bens, você perde sua liberdade. Você vai ter que trabalhar por anos só para pagar juros, enquanto o credor continua controlando sua vida financeira. E se não pagar, o pior acontece. Você perde o bem que estava pagando, como o carro ou a casa. Evitar essas dívidas é fundamental. Então, e a gente tem vontade, né? Eu tenho, pelo menos, né? Eu tenho um carro antigo, adoraria trocar de carro, seria muito legal, mas pensa, um financiamento, primeiro que é um absurdo o valor, né? Do financiamento. E você paga 2 carros no financiamento. E ainda por cima você tem um valor mensal que você, se você já não consegue guardar dinheiro, se você entrar numa dívida como essa, é como se você pegasse uma parte do teu dinheiro que você já não conseguia guardar e entregar para alguém que 50% daquelas parcelas é só de juros. Então, é melhor a gente manter o nosso carro antiguinho, conservar ele muito bem, cuidar dele muito bem, para que a gente não tenha essa dívida e consiga fazer aquilo que for necessário, que é guardar dinheiro e não se endividar. Então, para mim, faz sentido isso daqui também. Se já se endividou, a prioridade deve ser quitar o quanto antes. Cada mês que passa, os juros acumulam e a sensação de estar preso se intensifica. Por isso, cortar gastos, ajustar seu orçamento e até buscar formas de aumentar a renda são passos importantes para livrar-se dessa prisão financeira. Número 3. Não seja um gastador. Em Provérbios 21:20 é dito: na casa do sábio há banquetes e azeite, mas o homem insensato devora tudo o que tem. Isso significa viver dentro dos seus meios sem se deixar levar pelo desejo de ostentar. Não se trata de privação, mas de gastar de forma consciente. É fácil cair na tentação de comprar coisas só para impressionar os outros, mas a vida não é sobre ter coisas para mostrar. Em Lucas 12:15, Jesus nos lembra: cuidado e se guarde de toda forma de ganância. A vida de alguém não consiste na quantidade dos bens que possui. Isso nos convida a refletir. Dinheiro é uma ferramenta, não o centro da nossa vida. Viver abaixo dos seus meios é escolher gastar menos do que você tem para que o foco esteja nas coisas que realmente importam, como saúde, tempo com a família ou até investimentos para o futuro. Isso é bacana, né? Se a gente tiver, né? Eu tô falando por mim aqui, se eu tiver... Eu vou falar gente, vai, porque acho que vai ter muita gente que se identifica como eu aqui com esse vídeo. Se a gente parar para pensar em colocar esses números, né? Como que era mesmo? 50% os nossos gastos, né? 30% desejos e 20% investimento. Se a gente olhar para o nosso dinheiro e falar assim, eu tenho que colocar os meus gastos dentro desses 50% aqui. Aonde que eu posso ir cortando para transformar esses meus custos em 50%? Aí a gente já vai começar a melhorar. Então, se a gente tiver uma noção mais crítica como a gente gasta o nosso dinheiro, de repente a gente conseguiria poupar mais. Isso não significa que ter dinheiro ou investir é errado, de forma alguma. O problema é colocar a busca por riqueza como o centro da sua vida. Quem faz isso dificilmente encontra paz ou um propósito real na vida. Número 4. Ambição é diferente de ganância, né? Ganância é muito ruim, mas ambição é legal. 4. Quer dinheiro? Então trabalhe. Se você quer dinheiro, precisa trabalhar. Simples assim. A vida não dá atalho. A Bíblia já avisa. Um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de cruzar os braços e a pobreza chega como ladrão. Provérbios 24, 33, 34. Ou seja, quem cruza os braços esperando que o dinheiro caia do céu só vai ficar frustrado e reclamando de tudo. Não existe história de sucesso sem esforço. Mesmo quem ganha na loteria ou herda uma fortuna, se não souber lidar com o dinheiro, perde tudo rapidinho. Bom, antes dele entrar nesse ponto aqui, que também é verdade, o trabalho, sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Muito importante. Porém, eu já trabalhei 2 empregos, acordava às 6 horas da manhã, começava às 7h30, saía do trabalho, ia para outro, ficava até às 11 horas da noite. E eu fiquei nessa vida aí durante 1 ano. Eu não ganhei dinheiro. Eu só trabalhei. Trabalhei. Era cansativo, eu estava com depressão, as contas não davam a volta aqui, eu não via minhas filhas. Dos 3 aos 4 anos dela, eu mal via minhas filhas. Então, o trabalho, sim, é importante, porém de forma inteligente. Eu acho que a gente tem que aprender a... Tudo que a gente fizer na vida, a gente tem que fazer muito bem feito. Só que a gente tem que pensar, como que eu posso avançar? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso ganhar mais? O que está acontecendo à minha volta aqui que eu posso me tornar uma pessoa melhor e ganhar mais?
e trabalhando menos, né? Então, ou ganhar a mesma coisa trabalhando menos. Não é ficar fingindo que trabalhando para continuar no mesmo emprego e ganhar a mesma coisa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Como que eu posso ser inteligente o suficiente ao ponto de as pessoas quererem pagarem por essa minha inteligência, por essa minha expertise? E aqui que ele está falando de ganhar na loteria é a mentalidade, né? Isso eu entendo dessa forma, pelo menos. É a forma de como a pessoa pensa. Vamos ver o que ele fala aqui. Quantos ex-jogadores de futebol terminaram falidos? Milhões na conta, mas sem disciplina financeira. Se quer sair das dívidas, ter um futuro mais tranquilo e parar de viver no aperto, precisa fazer algo diferente. Pode ser aprender uma nova habilidade, pegar alguns serviços no tempo livre para ganhar uma renda extra ou até buscar uma promoção. O que não dá é continuar esperando um milagre. E não pense que ser rico é só ter dinheiro. É também ter saúde, boas relações e, principalmente, liberdade. Trabalhar a vida toda para, na aposentadoria, ficar sem propósito não faz sentido. Melhor construir um patrimônio que permita escolher o que fazer, sem depender do INSS ou de favor. E se a gente tiver que depender de INSS, a gente é ferrado, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu nunca vou me aposentar. Eu fiquei um tempo morando fora, voltei, não vale a pena para mim pagar INSS, nunca valeu a pena, né? Favores. O trabalho faz parte da vida. O ideal não é nunca mais trabalhar, mas sim ter opções. Poder decidir quando e como trabalhar, sem estar preso a boletos e chefes ruins. Isso sim é liberdade. Número 5. Dinheiro vem do esforço. Muita gente acha que dinheiro só vem de herança, golpe ou sorte grande. Mas a verdade é que a maioria dos que tem dinheiro construiu isso com trabalho e disciplina. Se você quer sair do aperto, não tem outro caminho. É arregaçar as mangas e agir. A Bíblia diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Provérbios 10:4. Ou seja, quem se dedica colhe resultados. Quer ganhar mais? Aprenda uma nova habilidade, busque renda extra ou melhore no que já faz. Então, é isso aí. Aprenda uma nova habilidade, busque renda extra. Buscar renda extra e trabalhar mais, tudo bem. Mas aprender uma nova habilidade é aquilo que eu estava falando para vocês. Quem trabalha de forma inteligente é capaz de trabalhar menos e ganhar mais. Hoje a minha vida é assim. Eu estou tendo essa oportunidade de gravar esse vídeo porque eu estou conseguindo trabalhar menos e ganhando muito mais do que eu trabalhava em 2019, 2020. Foi incrível aquele ano lá, trabalhei que nem um cachorro e não rendia. Hoje em dia está muito mais fácil para mim, mas tem muita coisa ainda que eu posso fazer para transformar minha vida. Está longe do meu ideal. É por isso que eu estou aqui, estudando, aprendendo e correndo atrás. Então eu acredito que esse seja o caminho. Se eu tivesse certeza, eu não estaria aqui, né? Então eu estou em busca disso daí e acredito que vocês também. Vamos embora. Trabalhar duro não é sofrer, é plantar para colher. Quem entende isso, para de reclamar e começa a agir. Número 6. Diversifique seus investimentos. Se tem uma coisa que a vida ensina é que tudo pode mudar de uma hora para outra. E com dinheiro não é diferente. A própria Bíblia alerta. Reparte o que tens entre... Isso daqui é quando a gente já está num patamar de conseguir guardar o dinheiro. Mas é bacana saber. Eu ainda não estou usando, eu não consigo usar ainda esse número aí, o número 6. Diversificar meus investimentos porque infelizmente eu não consigo nem guardar nada. 7 ou até mesmo 8 partes, pois não sabes que desgraça poderá vir sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Isso é diversificação financeira na prática. Muita gente coloca tudo em um único investimento e quando algo dá errado, perde quase tudo ou tudo. Não coloque todo o seu dinheiro em um único imóvel, ação ou negócio próprio. Distribuir seus investimentos entre diferentes ativos e países não diminui a rentabilidade. Pelo contrário, além de reduzir riscos, aumenta suas chances de acertar um investimento que multiplique o seu dinheiro várias vezes. Você já investe aí? Me conta aí como que você faz para investir o seu dinheiro. Eu, por exemplo, invisto em ações no Brasil, no exterior, fundos imobiliários e títulos públicos. Se a bolsa despenca ou o mercado imobiliário entra em crise, está tudo bem. Enquanto um ativo está em baixa, outros podem estar em alta, e isso mantém o equilíbrio dos meus investimentos e também da minha paz financeira. Quem espalha seus investimentos se protege contra imprevistos e aumenta as chances de sempre ter dinheiro rendendo, independentemente do que aconteça na economia. Número 7. Tenha múltiplas fontes de renda. Como vimos, a Bíblia nos ensina a diversificar, e isso não se aplica só aos investimentos, mas também às fontes de renda. Em Eclesiastes 11:6 está escrito: semeia pela manhã o teu semeador, e à tarde não deixe tuas mãos quietas, porque não sabes qual prosperará. Isso nos mostra que ter mais de uma fonte de renda é uma forma de garantir mais segurança financeira. Ter várias fontes de renda não é ganância, é estabilidade. Pode ser um segundo trabalho, investimentos ou até um pequeno negócio.
O importante é não depender de uma única fonte de renda, pois imprevistos podem surgir. Criar um fluxo extra de dinheiro dá mais liberdade, diminui os riscos e aumenta suas chances de prosperar a longo prazo. Número 8. Não ame. Antes de ir pro número 8, isso daí, claro, tá certo, né? É bem verdade. Só que, de novo, né? Você tá indo, você trabalha. Imagina você, pai de família, 2 filhos, casa, crianças, escola, banho, tarefa de casa. Eu não vejo a pessoa trabalhando. Dá pra ver, claro, existe, isso daí é a realidade de muitas pessoas, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você trabalha durante o dia, trabalha durante a noite também, né? Eu fiz isso por muito tempo. Mas se você for da forma inteligente, você é capaz de trabalhar durante o dia em 2 trabalhos diferentes e conseguir múltiplas formas de renda. E aí você consegue conciliar o que você faz com outra coisa dentro do mesmo período. Isso que é bacana. É lógico, um CLT não vai conseguir fazer isso daí. Então você tem que pensar que a base de tudo mesmo é você ser empregado de alguém, como eu já fui. A partir do momento que você consegue ter o teu pequeno próprio negócio, você vai dimensionar que tamanho de carga horária você vai colocar para esse negócio e o que você vai fazer para o teu próximo negócio. Primeiro tem que fazer dar certo primeiro. Deu certo primeiro, tá legal, espremeu todo aquele limão lá, vamos deixar ali, essa limonada tá feita. O que eu consigo fazer agora com um pedacinho desse tempo? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Não sei se eu vou virar vou ter um canal enorme que o YouTube vai me monetizar, mas é o meu coração que está mandando fazer isso daí. Imagine quanta crítica eu vou receber aqui, o vídeo vai ficar uma porcaria, né? Depois vocês me falam aí o que eu posso melhorar, mas se a gente não tiver coragem de fazer isso daí, a gente sempre vai ficar na mesma. Eu pedi a Deus hoje, o que eu faço? Eu não estou com coragem. Ele falou, vai lá e faz. Vai lá e faz. Só faz. E quem que vai pagar minha conta, né? É eu, no fim das contas sou eu. Então, por que eu vou ficar preocupado? Não é verdade? Vamos lá pro 8. Não. E o dinheiro. Muita Não gente ame repete que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas essa não é a citação correta. O que a Bíblia realmente diz é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso. 1 Timóteo 6,10. Ou seja, o problema não é ter dinheiro, mas colocar ele acima de tudo. Dinheiro é um meio de troca, uma ferramenta para facilitar a vida. Mas quando ele se torna a prioridade máxima, tudo começa a desandar. Já viu gente que trabalha feito louca, ganha bem, mas vive estressada, sem tempo para a família e sem saúde? De que adianta acumular uma fortuna se você não pode aproveitá-la? Pior ainda, é quando a grana vem de desonestidade. Pode parecer que essas pessoas estão bem, mas a vida cobra. A paz não tem preço, e quem constrói riqueza passando por cima dos outros, raramente dorme tranquilo. Dinheiro deve servir para construir um futuro melhor, trazer segurança e liberdade, não ser uma obsessão. No fim, ele é só um meio. O que realmente vale são as experiências, as relações e a tranquilidade de saber que você fez as escolhas certas. Isso que é bacana, né? Dinheiro é o meio, ou seja, na verdade, dinheiro é o resultado. É o resultado do teu trabalho, do teu esforço, da tua inteligência, da tua esperteza. Mas é lógico, se você está usando princípios cristãos, como eu tô, a gente nunca vai buscar o jeitinho fácil, o jeitinho errado. Tem princípios antes de mais nada aqui, né? Então, eu sei que essa vida no terrena, a gente quer ter uma condição de vida boa, a gente quer prosperar, mas existe algo além disso. Eu acredito muito nisso, então, vamos, né? Essa é a nossa base. Quem está comigo aí pelo menos essa base que eu quero seguir. 9. Pense além de você. Muita gente diz: para que juntar dinheiro se quando eu morrer não levo nada? Esse pensamento esconde comodismo e egoísmo. O dinheiro não é só para você, mas para garantir um futuro melhor para sua família. A Bíblia ensina: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Provérbios 13:22. Isso mostra que construir patrimônio não é só sobre acumular riqueza, mas sobre responsabilidade com as próximas gerações. Ajudar quem precisa é importante, mas isso não significa abrir mão do planejamento financeiro. O equilíbrio entre a caridade e investimento é o que permite deixar um legado duradouro. Quem pensa a longo prazo não vê o dinheiro apenas como algo para gastar no presente, mas também como um meio de retribuir. Construir riqueza com propósito é garantir que a sua família e até outras pessoas sejam beneficiadas. Número 10. No que investir primeiro? Na Bíblia, Deus oferece ao rei Salomão a chance de pedir qualquer coisa: riquezas, poder ou status. Mas Salomão escolheu pedir sabedoria. Como resultado, além de sabedoria, ele recebeu também riquezas e prosperidade. 1 Reis 3:5-13. Esse exemplo mostra que no caminho para o sucesso financeiro e profissional, o mais importante é o conhecimento.
Quanto mais você aprende sobre finanças, carreira e como se desenvolver, melhores serão suas decisões. Crescimento profissional, por exemplo, abre portas para as melhores oportunidades e aumenta o seu potencial de ganhos. Pessoas que alcançam sucesso O conhecimento liberta. Então, investir em você é o melhor investimento, com certeza. financeiro não dependem da sorte, mas de boas escolhas ao longo do tempo. Investir em sabedoria significa capacitar-se, aprender novas habilidades e melhorar sua inteligência financeira. Deixa eu contar rapidinho aqui, né? Eu trabalhava na minha própria empresa, eu ganhava R$ 2.000 apenas por mês. E o dinheiro não dava, imagina, com 2 crianças, não tinha condição. Minha esposa também trabalhava, mas não dava. E olha que ela que sustentava a casa, porque ela ganhava mais do que eu. Aí quando as empresas fecharam, porque eu tinha 2 empresas, né? Quando as empresas fecharam, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a estudar marketing digital para administrar o perfil. Antes da minha empresa acabar, eu pensei assim, eu vou administrar o perfil das minhas empresas para que eu consiga vender mais. E aí não deu certo. Pandemia, toda aquela loucura, a gente não teve capacidade para conseguir fazer a coisa acontecer. E aí eu perdi as 2 empresas. Só que daí deixou o legado do marketing digital. Quando eu ofereci o meu trabalho para a primeira empresa, eu consegui chegar a R$ 3.000 no meu primeiro cliente. Olha que coisa incrível, incrível. No meu primeiro cliente, que eu trabalhava algumas horas por dia só, eu já ganhava R$ 3.000. É um belo dinheiro? Para a maioria do brasileiro médio é. Só que ainda não dava para mim. Daí eu fui conseguindo mais outro cliente. E aí melhora-se as coisas, mas o custo de vida ainda é muito alto, né? Então, bora lá. Mais conhecimento. Portanto, o primeiro investimento que você deve fazer é em seu próprio crescimento. Quanto mais você aprende, mais preparado está para prosperar e construir um futuro seguro, não só para você, mas também para as próximas gerações. Por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Isso mostra que você gostou do vídeo e fico muito feliz por isso. Aproveite também para conferir este vídeo com mais 15 lições financeiras da Bíblia. Parabéns. Até o próximo vídeo. Bem bacana. Deixa eu colocar aqui a IA rapidinho para vocês ouvirem o que a IA selecionou. Eu mandei isso daqui para uma ferramenta de IA, ela faz um apanhado do vídeo e ela trabalha em cima quais são os insights que ela poderia dar, né? Quais são as dicas que ela poderia dar em cima desse vídeo. Então eu vou sair daqui da minha tela, vou para a tela do aplicativo que eu usei aqui, que no caso no Gemini, e eu vou colocar para vocês ouvirem ele, que fica mais fácil. Cadê? Você vai falar ou não? Deixa eu ver aqui. Cadê o aqui? Com certeza, peço desculpas pela formatação anterior. Como inteligência artificial, meu objetivo é organizar a informação da melhor forma para você. Aqui estão as 10 lições financeiras estruturadas em texto corrido, uma abaixo da outra, unindo a visão do vídeo e os comentários do notebook LM. 1. A regra dos 20%. A lição, inspirada na história de José do Egito, aconselha guardar 20% dos ganhos nos momentos de fartura para criar reservas para os tempos de escassez. Hoje, isso se adapta à regra de dividir a renda entre necessidades, desejos e poupança, e se 20% for difícil no início, o importante é começar com um percentual menor para criar o hábito. 2. Evite dívidas. O alerta bíblico é rigoroso. O devedor se torna escravo do credor. Por isso, é fundamental evitar dívidas de alto risco, como cheque especial e financiamentos, e priorizar a quitação das pendências para não passar anos pagando juros e perdendo a liberdade financeira. 3. Não seja um gastador. É essencial viver dentro da sua realidade financeira, gastando menos do que ganha e evitando a tentação de ostentar para impressionar os outros. O dinheiro deve ser encarado apenas como uma ferramenta, permitindo que você foque no que realmente importa, como a família e a saúde. 4. Quer dinheiro, então trabalhe. A sabedoria bíblica condena a preguiça e reforça que não há atalhos ou milagres. A pobreza chega para quem apenas cruza os braços. O esforço contínuo é necessário, mas o vídeo lembra que o trabalho pesado deve sempre estar aliado à educação financeira e à disciplina, para que os frutos não se percam. 5. Dinheiro vem do esforço. O verdadeiro patrimônio se constrói com suor, disciplina e dedicação constante, e não dependendo de sorte grande, golpes ou heranças. O caminho para sair do aperto exige arregaçar as mangas e agir proativamente todos os dias. 6. Diversifique seus investimentos. Apoiando-se no Conselho de Eclesiastes para repartir o que se tem, a regra orienta a não colocar todo o dinheiro em um único ativo. Dividir o patrimônio entre diferentes opções, como ações, fundos imobiliários e renda fixa, protege o seu dinheiro de imprevistos e mantém a sua paz financeira. 7. Tenha múltiplas fontes de renda, não se deve depender exclusivamente de um único salário ou emprego. Ter várias fontes, seja por meio de um pequeno negócio, um trabalho extra ou investimentos que gerem renda passiva, cria um fluxo de dinheiro que traz estabilidade e segurança a longo prazo. 8. Não ame o dinheiro. O problema não é possuir riquezas,
mas sim colocar o dinheiro como a prioridade absoluta da sua vida. A obsessão pelo lucro pode destruir relacionamentos, roubar o tempo com a família e esgotar a saúde, provando que a paz de espírito vale muito mais do que uma fortuna acumulada a qualquer custo. 9. Pense além de você. Construir riqueza também é uma questão de responsabilidade intergeracional. É fundamental abandonar o pensamento egoísta de viver apenas para o consumo imediato, e, em vez disso, planejar a longo prazo para deixar uma herança e um futuro melhor para filhos e netos. 10. Invista primeiro em sabedoria. Seguindo o exemplo do rei Salomão, o primeiro e maior investimento que alguém pode fazer é no próprio conhecimento. Aprender sobre finanças, desenvolver a carreira e adquirir novas habilidades abrem portas para o sucesso financeiro e garantem decisões muito melhores e duradouras. E aí, bacana, né? Eu tenho muita coisa aqui que eu preciso usar ainda. E você? Se você gostou desse vídeo, me ajuda aí dando like, por favor. Segue o canal. Eu vou publicar talvez uma vez por semana nesse canal aqui, compartilhando com vocês o estudo que eu estou buscando, vídeos como esse, outros lugares, ou fazendo coletâneas de vários vídeos e trazendo uma síntese dessa forma. Aqui eu uso direto inteligência artificial. Eu acho uma maneira bem bacana para fazer resumos, entender, compreender, explicar de outra forma. Não que eles saibam tudo, né? E ainda também comete muitos erros, mas de uma forma sucinta, né? Fazer resumos, tudo isso que eu expliquei para vocês, ela ajuda bastante. Então eu estou estudando, vou começar a gravar esses estudos e eu espero que vocês me acompanhem aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais.